Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos de volta. Se vivêssemos numa monarquia, este bebé teria nascido para ser rei. Descendente de Dom Afonso Henriques, bisneto de Dom Miguel I, herdou do pai o nome Duarte e Pio do padrinho, o Papa Pio XII. Apesar da ligação histórica a Portugal, nasceu fora do país, na Suíça, onde a família estava exilada. Com apenas 6 anos, conheceu finalmente a pátria. Ao chegar a Lausanne, encantou-se com a natureza. Mais tarde fez os seus estudos em diferentes escolas e colégios, entre o Porto e Coimbra, mas acima de tudo foi educado para servir o país. Foi piloto da Força Aérea, enfrentou a guerra em Angola e abraçou diversas causas nacionais e internacionais. Fez sempre por se manter independente, numa vida preenchida por aventuras, algumas lutas, algumas polémicas, também a vida tem que ser assim. Há 2 dias comemorou 25 anos de casamento. E hoje, precisamente hoje, faz 75 anos. Neste dia tão especial, é um prazer receber Dom Duarte Pio de Bragança. Olá, como está? Antes de mais, parabéns e muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Faz favor de sentar. Muito obrigada. Então, hoje é dia de festa. É verdade. E então? É uma data muito emocionante, muito bonita, e fico muito feliz por estar consigo neste dia. Eu é que estou gratíssima, porque o senhor é sempre muito gentil e simpático, mas disponibilizar-se a passar a tarde do seu aniversário aqui comigo, deixa-me realmente, comigo e naturalmente com os espectadores da SIC. Bom, vamos então a esta sua biografia, que é quase de filme, mas este é um filme real, não da ficção. O senhor tem, de facto, um percurso espantoso e sempre com um objetivo, que é o país e Portugal. Já lá iremos. Mas nasce na Suíça, não é? A família estava lá exilada, mas nasce na Embaixada, não é? Na Embaixada Portuguesa. A minha mãe foi convidada para se instalar na Embaixada Portuguesa, na véspera do meu nascimento, para eu nascer em território nacional. Porque, aliás, na Embaixada tem lá ainda uma placazinha no quarto onde eu nasci. Depois, andou lá, ainda ficou na Suíça uma série de... Até aos 6 anos, depois é que... Não, foi um pouco mais tarde, já podemos voltar a Portugal. Mas eu antes voltei mais cedo e fiquei em casa da nossa tia Filipa, que já tinha podido regressar antes, e que vivia em Serpins, perto da Lausanne, numa... O senhor era muito bochechudo. Era um bebê... Muito, é assim, de catálogo. É assim, era completamente. Eu gosto muito de uma nota na sua biografia, ainda na Suíça, no dia em que o senhor decide fugir de casa. É verdade. O que é que lhe aconteceu nesse dia? Precisou-lhe fazer uma aventura, foi? Não, eu acho que eu fiquei muito ofendido com os meus pais, por qualquer razão que não me lembro, e então decidi ir embora. E partiu? Levei comida e várias coisas e eu encontrei-me com o carteiro, de modo que acompanhei o carteiro na sua volta toda pelas várias casas. A entregar cartas? Sim, e finalmente aliás, nós éramos amigos também dos filhos do carteiro, etc. E finalmente, quando voltei a casa, foi uma grande desilusão, porque ninguém tinha reparado na minha falta. Portanto, o seu grande momento de subversão correu mal. Foi. não foi atingido, mas gostou muito do passeio com o carteiro. Sim, exatamente. Aliás, o senhor tem uma grande facilidade desde miúdo de relacionamento com as pessoas, não é? Sim, isso é verdade. Portanto, andar a bater à porta, a entregar cartas, estava certo. Aliás, na altura eu achei fantástico o trabalho de carteiro. Até pensou ser carteiro, não? Não me diga. Já não me lembro. Já foi há muito tempo, naturalmente. Olha, aqui está a família, não é? É verdade. Falta o irmão mais novo, o Henrique. Mas é uma família muito bonita o regresso a Portugal, curiosamente, vai então para essa zona do país, é perto da Lausanne, não é? Faz parte do Conselho da Lausanne e ainda há tempos voltei lá e estive com alguns dos amigos da época, cuja mãe, os pais, enfim, mas a mãe era a moleira no Rio Ceira. E com eles é que aprendi a nadar, lá no Rio Ceira, e várias outras habilidades
E ainda se reconheceram? Sim, reconhecer completamente não. Mas enfim, fiquei muito feliz por rever algumas caras. Olha, é aí que o senhor diz que realmente viveram uma espécie de encantamento, ou pelo menos o senhor viveu uma espécie de encantamento rural, porque aquilo era país profundo, não é? É. Não havia sequer eletricidade, pois não? Não, a iluminação e o próprio frigorífico, etc., funcionavam a petróleo. E o que sempre, ainda hoje gosto muito de ter candeeiros de petróleo e do cheiro do petróleo de candeeiro. Curiosamente, os meus helicópteros da Força Aérea funcionam com combustível, o JP4, que é muito parecido com o petróleo de candeeiro. E por que será que gosta desse cheiro? Tem a ver com a infância? Tem a ver exatamente. Com esse tempo? É. Aliás, há muitas memórias da infância que me ficaram através muito dos cheiros. É muito comum e confortam muito, acho eu. Aqui já estão crescidos, não é? Aqui já é a adolescência. Bom, aqui nós íamos visitar o antigo ultramar português e então tinham-nos dito que convinha ter uns fatos brancos e que convinha ter uns capacetes para evitar que algum coco nos caísse na cabeça. E por causa do sol e tal. Enfim. Claro, das insolações e do Mas depois ninguém usava e até era mal visto, quer dizer... Olha, antes disso, portanto, a sua adolescência é toda passada aqui em Portugal, a determinada altura vai para colégios, não é? Sim. Eu comecei pelo Liceu Alexandre de Colano, no Porto. Depois... Ficou com uma ligação ao Porto, a Gaia, não é? Nós vivíamos em Gaia, em Coimbrões, numa casa emprestada pela família Borges, pela Dona Maria Borges, que é muito agradável, e mesmo ao lado da linha ferroviária. De modo que também fiquei com uma paixão por comboios. Com comboios, Foi aí que conheceu uma família cigana, de quem ficou muito amigo? Sim, porque num passeio que fazia na floresta, furou-se o pneu e vi um acampamento cigano, de modo que fui lá ter e pedi para me ajudarem, me consertaram o pneu, de modo que fazia anos, uns dias depois, e convidei todos os miúdos para virem ao nosso aniversário. E batia tudo certo? Correu muito bem, foi muito simpático. Os outros convidados ficaram assim um pouco admirados, porque não estavam à espera, mas foi muito divertido, realmente. Aliás, a transversalidade, o senhor também sempre propiciou isso. Bom, vamos então prosseguir para o estar interno. Para um rapazinho que, pronto, já tinha vindo da Suíça, quer dizer que vivia uma situação... O senhor tinha com que idade teve a percepção de que o seu destino estava como que condicionado pelas circunstâncias da história? Muito cedo? Isso é passado muito cedo ou é mais tarde? Bom, isso é muito cedo. Realmente, é muito cedo? Claro. Mas o primeiro colégio interno em que eu fiquei foi o Colégio Nuno Álvares, das Caldas da Saúde, e que eu gostei do colégio, achei muito interessante e muito estimulante, enfim, culturalmente. Enfim, depois a única coisa que eu era amassadora é que só se saía ao domingo, não se saía ao sábado e, portanto, os fins de semana eram muito curtos, era só ao domingo. E não havia raparigas? Também não havia meninas, não. Isso devia ser muito aborrecido. Mas na altura, era só nos primeiros anos do liceu, ainda não era assim tão importante. Mais tarde viria a ser, com certeza. Mas depois, o que foi muito engraçado foi porque realmente, enfim, ficámos com bons amigos dessa época e como eu não gostei do futebol, descobrimos que havia outros que também não gostavam, então introduzimos o rugby lá no colégio. E o rugby realmente, enfim, acho um desporto talvez mais completo e mais E, portanto, a sua vida era isso. Estudar, de vez em quando umas fugas, não é? De vez em quando também fazia umas fugas e então o desporto. Bom... As fugas foi já no Colégio Militar. É uma instituição tradicional. Quando há uma irmã, alguém, enfim, que faz anos, ou algum motivo importante, acho que ainda se continua, não sei, pede-se aos graduados. E o graduado autoriza ou não autoriza, conforme tem confiança no aluno, que não vai faltar, não vai chegar atrasado, não fazer as neiras.
Mas não se pode pedir oficialmente, porque oficialmente é proibido. Não é? Portanto, era uma coisa assim, digamos que informal. Exatamente. É isso. E aí podia-se sair. É. E fazia-se assim disparados, diga-me lá, podia-se fumar, por exemplo? Bom, por acaso havia uma coisa muito habilidosa da parte dos graduados, que eu julgo que ainda continua, e que, não sei se há alguns alunos a ouvirem hoje em dia. Não estou hoje a ouvir, hoje não estou a ouvir. Mas os graduados explicavam-nos muito confidencialmente, mas que era melhor não começar a fumar, porque ficava-se estéril, impotente. E então, isso era... ficámos horrorizados com essa perspectiva. E então não se metiam nisso. Não se metiam nisso. Isso era o que se chama uma pedagogia à força, mas dá bem feito. Portanto, mas o Colégio Militar, o senhor valoriza muito essa passagem pelo Colégio Militar? Sim, acho que é um programa educativo fantástico, que realmente tem uma formação humana muito completa e, digamos, do ponto de vista espiritual, costuma sempre ter bons capelães. Enfim, mas, enfim, há uns alunos que se interessam pela parte espiritual, outros menos, mas, em geral, interessam-se. E depois também há alunos que vêm, na altura e ainda hoje, vêm dos países da comunidade de língua portuguesa. Portanto, era uma grande diversidade nos dá de gente, um contacto grande com vários países, desde timorenses a angolanos, moçambicanos, e isso também é útil. Por vezes põe um problema, nomeadamente nas médias do colégio, porque alguns alunos vêm muito mal preparados. E alguns falam com dificuldade português e outros não são escolhidos por testes, mas são escolhidos um bocado porque são indicados pelo Ministério da Defesa. Portanto, é por cotas, digamos assim, é por cotas. O que às vezes prejudica um bocado a classificação final do colégio. Não é? Foi bom aluno ou não? Médio. O que é que gostava de estudar? Bom, o que eu achei sempre muito interessante foi a parte de ciências naturais, a história e também depende dos professores, não é? Por exemplo, tínhamos professores de história muito bons, havia um professor de matemática que era ótimo, enfim, é conforme. Em geral, depende muito do professor que está no cargo, não é? Era permitido copiar ou não? Não, nunca foi permitido. Mas copiava-se? Só que havia, de facto, enfim, digamos, uma obrigação de interajuda entre os alunos. Gosto muito dessa definição. Não, todo o espírito do colégio era esse, não é? Sobretudo a interajuda e a camaradagem. E eu fui incapaz, nunca consegui usar a palavra colega. Camarada? Porque se alguém usava colega, diziam, não, isso são as meninas do Caixo de Dré. Enfim, com outra expressão. Claro. Mas realmente, por exemplo, a competição que existia, quem tinha melhores resultados, não era entre alunos, era entre turmas. Até era o coletivo e não o individual. Exatamente. Portanto, era muito importante ter a turma com bons resultados, não é? Portanto, são boas memórias. Portanto, nós estudávamos muito em grupo, era praticamente obrigatório estudar em grupo, com o apoio de algum professor, que depois vinha ajudar, e que havia, de facto, esse espírito de interajuda. Quando havia um aluno muito bom num teste, era suposto dar 1 ou 2 erros, para que não pudessem dizer que o teste era muito fácil, porque ele tinha conseguido ter bons resultados. São equilíbrios, pronto, arranja-se equilíbrios. Aqui voto no colégio, sabiam que o senhor era, que era o herdeiro do trono português. Mas eu estava muito bem disfarçado e não se falava nisso. Não se falava nisso? Era uma espécie de tabu? Eu acho que nem disseram aos alunos. Não? Não. E o senhor caladinho? Sim, também nunca disse. Claro. Nunca. Depois, a dada altura, porque perceberam então, enfim, já havia algumas piadas às vezes. Não, eu pergunto-lhe, às vezes há discriminação positiva, que é uma pessoa que tem uma relevância ou que vai ter uma relevância na sociedade portuguesa de determinada maneira e isto tem trazido problemas, não trouxe? Não trouxe. De todo? Não, de todo. Aliás, depois, o senhor, gosta desta ideia deve vir daí também depois o desejo, era suposto ir para a agronomia, não é? E vai. Exatamente. Mas acaba por ir parar ao Exército. É porque, bem, à Força Aérea. À Força Aérea. É porque o que acontece é que para ser piloto tinha que se entrar
até aos 21 anos, se não me engano. E eu apanhei uma hepatite e perdi um ano com a hepatite, e de modo que isso atrasou-me, e quando finalmente quis entrar na Força Aérea, tinha que entrar mais cedo, não podia esperar. Mas queria mesmo entrar na Força Aérea, não é? Isso tinha que ser. Sim, sempre quis entrar na Força Aérea e realmente gostei muito. Foi um tempo interessantíssimo. Mas ser piloto é uma coisa de que é preciso coragem, tem que se estudar muito. Sim, é preciso, sobretudo, habilidade técnica. E é uma coisa engraçada, enquanto que nos outros ramos das Forças Armadas é preciso, sobretudo, disciplina e capacidade de obediência, etc. Na Força Aérea o que é valorizado é a capacidade técnica e, portanto, há sargentos que são muito mais prestigiados que oficiais porque são ótimos pilotos. Curioso. O meu instrutor na Força Aérea era um sargento ajudante, o Rui Joffre, que era considerado tão bom que a fábrica dos helicópteros em França, a Sud Aviation, convidou-o para explicar como é que se podia fazer um looping num helicóptero, que não fazia parte oficialmente não era possível. Pode-se fazer loopings num helicóptero? Ele conseguia. Há pouco se consegue. O seu desejo era ser piloto de, não sei se eram já caças? Eu era piloto civil já na altura. Portanto, já pilotava? Já. E depois os helicópteros apareceram, porque o helicóptero eu tinha feito é um veículo especial, digo. Eu também tinha feito instrução de piloto de helicóptero em civil ainda. Exatamente. Nunca esteve quieto, nunca esteve parado. E realmente na Força Aérea, os pilotos de helicóptero, hoje em dia até há no Exército helicópteros, enfim, na Marinha, mas no fundo vêm todos da mesma escola. E gostava muito, não é? E depois há a ida então para as antigas colónias e um período que é espantoso, que o senhor para já gostou muito, não é? Que aliás, na altura, tinha-se voltado à denominação do tempo da monarquia, que eram territórios ultramarinos. Uhum. E antes de 1910, pelo menos, o Angola, Moçambique e os outros territórios ultramarinos elegiam deputados para o Parlamento da monarquia. E depois, com o começo da República, houve uma data de restrições e finalmente, creio que só nos anos 60 e tais, 70, é que o ultramar começou outra vez a eleger deputados. Só que era para a Assembleia Nacional, que não era assim muito democrática. Não, tinha pouco. Mas havia listas de oposição, não é? Em Portugal, hoje em dia, muita gente não sabe. Havia, claro que sim. E normalmente, enfim, o que acontece é que a lei eleitoral estava feita de tal maneira que o partido que tivesse o maior número de votos naquele distrito eleitoral ganhava os lugares todos. E a oposição nunca conseguia ter o maior número de votos. Claro. De modo que houve uns casos em que a oposição quase que ganhou, nomeadamente na eleição presidencial, em que o Humberto Delgado quase que ganhou. Quase ganhou. Mas o senhor o Dom Duarte vai para lá, para Angola principalmente, não é? E faz um trabalho quase de terreno, não é? Junto das populações, para conhecer profundamente enfim, o território, as várias culturas. Isso foi sobretudo porque, a partir de certa altura, veio uma ordem de Lisboa do Ministério da Defesa, proibindo-me de voar. O Ministro da Defesa era um homem muito republicano e estava muito preocupado com a ideia de que o ser piloto podia dar prestígio e podia favorecer o pensamento monárquico. Houve discriminação, então, finalmente, apareceu. E então... Ficou muito revoltado com isso ou não? Fiquei muito aborrecido, queixei-me, telefonei ao meu pai, avisei o que se passava, o meu pai queixou-se, mas não aconteceu nada. Então, propus ao comandante da base aérea que podia fazer visitas à população, já conhecia bastantes principais chefes das grandes comunidades ali da região, do norte de Angola e mesmo do centro, já me conheciam, porque eu ia visitá-los quando havia tempos livres, ou férias, ou fins de semana,
ia visitá-los. Mas a partir dessa altura, como passei a ter muito mais tempo livre, dediquei-me realmente a dar a volta a Angola. Mas tinha o seu dar a volta a Angola, essa volta tinha um objetivo, não era? Que era, no fundo, fazer um levantamento para aquilo que poderia ser uma espécie de Commonwealth. Exatamente. A ideia que eu defendia era que devia haver uma Commonwealth portuguesa, uma federação de Estados lusófonos, que mantinha uma unidade importante de solidariedade, de interajuda. Havia os negócios estrangeiros e, sobretudo, a defesa seria muito bem coordenada entre todos os territórios, mas cada território teria o seu parlamento, as suas eleições, e haveria também uma democracia do ponto de vista de eleições. Pronto, isso cá em Lisboa não deve ter caído muito bem. O que aconteceu, veio uma ordem de expulsão em 1972. Já, portanto, Marcelo Caetano no poder. Marcelo Caetano. E quando regressei ao continente, queixei-me e dei uma entrevista ao jornal inglês, o Daily Telegraph. Que estavam muito atentos aos movimentos independentistas e tudo mais. E Marcelo Caetano convidou-me para uma visita. E lá fui. E ele começou por pedir desculpa em nome do governo, porque não havia intenção de ser uma expulsão, mas que eu tinha que sair de Angola por razões de segurança. Eu agradeci, mas disse, então, já agora, o Sr. Primeiro-Ministro, era segurança pessoal minha ou segurança nacional? Ele disse, não, era segurança pessoal sua. Disse, bom, mas na altura, quando veio essa instrução, tive a ocasião de falar com o Diretor-Geral da Segurança em Angola, que foi, aliás, quem foi ao aeroporto para Estamos a falar da DGS, da PIDE. Exatamente. Que disse que não sabia porque é que eu tinha que sair de Angola imediatamente. Então, se a Direção-Geral de Segurança não sabia, então há aqui um equívoco, porque se alguém percebe de segurança, são eles. Marcelo Caetano ficou realmente muito aborrecido e disse, bom, o que o senhor está a fazer é completamente inaceitável, contradiz o plano do governo. Havia... De modo que acabou logo ali a reunião e fui-me embora. Mais tarde vim a descobrir, pelo tal Diretor-Geral da Segurança, que é o Inspetor Alcarva, e que estava exilado em Madrid, creio que foi visitei. Depois do 25 de Abril, sim. Em que ele disse, bom, viemos a descobrir depois que Marcelo Caetano tinha preparado um golpe para a independência de Angola e de Moçambique, sobretudo de Angola. E o que o senhor estava a fazer, propondo uma lista de candidatos da oposição para o Parlamento angolano, para a Assembleia, chamava-se na altura a Assembleia Provincial de Angola, mas que era um pequeno Parlamento, mas sobretudo para o Parlamento português, porque a nossa lista de candidatos era para a Assembleia Nacional Portuguesa, vai contra o projeto de Marcelo Caetano, que era de criar ali uma independência com a África do Sul, apoio Portanto, havia um plano a correr e o senhor estava-se a meter no meio do caminho, basicamente. E a história é isto, a história é sempre isto, não é? Olha, já que estamos a falar de histórias, as histórias das vidas de alguém têm sempre, passam sempre também pelos sentimentos e pelo amor. Portanto, eu tenho que ir lá, tenho que ir falar do amor, não é? Portanto, reza a lenda, já é lenda, que o senhor conheceu a sua mulher, a Dona Isabel de Herédia, quando a conheceu, já crescida, porque conheceu-a pequenina, não é? Sim. Ela tinha 7 anos quando o senhor a conheceu. Aqui está ela. Ela também mantém exatamente o mesmo tipo de feição, está igualzinha. E há pouco tempo está fantástica. E quando ela cresce, o senhor se apercebe que ela é uma pessoa muito interessante, não é? Todas as suas outras pretendentes, e acho que o senhor tinha muitas, foi o que eu ouvi dizer. Não sei se é verdade ou não. Mas reza a lenda que o senhor aqui em Lisboa tinha muitas pretendentes. Mas nada, ninguém conseguiu ultrapassar o que o senhor viu ali na Dona Isabel. E que lhe pediu 2 vezes para casar com ela. Porque ela deu-lhe uma tampa. Não, a primeira vez foi na Galiza, em Santiago de Compostela. Sim. E a Isabel disse, fiquei muito comovida, mas tenho que pensar melhor. Não posso dar uma resposta.
E eu pensei, bom, ela não quer dizer que não, porque não quer ser antipática, e então não perguntei mais. Até que descobri que a Isabel estava no Brasil. Passou um ano. Passei uns, sim, não, quase, acho que sim. E estava no Brasil e tenho lá os meus primos, muito simpáticos, e que também eram muito amigos. De modo que achei a situação perigosa e fui a correr ao Brasil. Achou que podia haver alguém que pudesse atravessar-se do caminho. Exatamente. De modo que fui a correr ao Brasil. Jogada de antecipação. E então, depois, ela estava em casa de uns amigos, na Ilha Bela, e eu fui lá ter, enfim, depois pedi outra vez em casamento e disse que realmente tinha que dar uma resposta, sim ou não. E a Isabel disse, bom, eu pensei que nunca mais vinhas perguntar, porque eu tinha dito que tinha que pensar, mas era, se tu me quisesses a sério, tinhas de perguntar outra vez. Castigou! E acho que essa conversa decorre dentro de um barco. Foi, exatamente. E o que é que o senhor disse quando ela disse isso? Se não der uma resposta, eu atiro-te à água. O que é um bom começo. Não a atiram à água e, de facto, casaram. Fez agora 25 anos. É verdade. 25 anos de felicidade, não é? É verdade, realmente. Enfim, temos feito também umas viagens muito interessantes com os filhos. Tem 3 filhos fantásticos, não é? Tivemos no Brasil também, tivemos em Timor o ano passado, há 2 anos. Estamos aqui a ver o casamento. O casamento que foi uma ocasião, eu julgo, única, que se viu aqui em Lisboa. Até se vendiam, não é? Até se vendiam com convites para o seu casamento, não é? Houve um brincalhão que falsificou convites e que mandou como se fossem autênticos. Só que os autênticos tinham por trás uma coisa, um holograma que impedia a sua cópia. E depois apareceram respostas de agradecimento de pessoas que não estavam convidadas. E eu aí acabei por insistir para descobrir quem é que mandava, quem é que fazia essas brincadeiras. Ele acabou por confessar e deu uma lista dos convites que tinha mandado. Foi uma cerimónia muito bonita. E houve 2 ou 3 pessoas que compraram convites. Compraram convites? Há pessoas que não podiam vir, por qualquer razão. O fascínio, foi uma cerimónia muito bonita e ainda bem que pudemos ver, que foi transmitida pela televisão. Quantos convidados eram? Eram muitos, não é? Bom, eu mandei muitos convites, nós, a Isabel e eu, além dos amigos da Isabel, mandámos muitos convites a pessoas que eu pensei que provavelmente não viriam, porque estavam muito longe, ou porque eram pessoas em casa de quem eu tinha estado hospedado. Convidei todos os presidentes das câmaras que nos tinham recebido, ou que tinham recebido oficialmente. E vieram todos? Vieram todos. Do estrangeiro, vieram todos também. Das casas reais todos, os seus primos todos, veio toda a gente. Mas também veio um bom amigo, que era o rei dos Zulus. Vieram várias pessoas de todos os lados do mundo. E havia muitos amigos que eu não podia convidar, porque realmente era demais. E então fizemos uma festa para os amigos que eram da comunidade cigana. Cá está, de novo. Havia um casal que vinha, que era assim, a pessoa mais próxima, e veio representar a comunidade, mas na véspera, 2 dias antes, vinham alguns outros convidados. Só que o convite estendeu-se e começou por chegar muita gente. E uns que eu conhecia, que eram amigos, outros que eu não conhecia, e veio imensa gente. De modo que a festa foi no jardim, não cabia. Não me diga que foi a sua despedida de solteiro. Foi quase. Portanto, foi há 2 dias que se celebrou o 13 de maio e que então celebrou 25 anos de casamento, portanto, as bodas de prata, portanto, é um momento muito importante. Eu gostava que olhasse para ali, sabe que eu tenho uma caixa do correio, já que gosta tanto de carteiros, hoje sou eu a carteira. Vamos ver o que é que eu tenho ali para si. Parabéns, Duarte. Está aqui a zinga, o seu presente, uma caixa de laboreiro que você tanto gosta e que nós também gostamos. E era para dar os parabéns, dar bom dia a todos. Bom dia, Júlia. E vemos daqui a bocadinho, Duarte. Até já. Ficou comovida agora. Neste momento não tínhamos nenhum caixa de laboreiro, só tínhamos
pastores transmontanos, ou bombeiros transmontanos. Porque o antigo casal de Castro de Boreiros, entretanto, com a idade, um morreu primeiro, o outro morreu depois. Grande presente, então este presente foi muito... E é o cão, eu acho que, não desfazendo dos pastores transmontanos, eu acho que o Castro de Boreiro é um cão muito especial, tem ascendência de lobos. Antigamente, de vez em quando, enfim, havia uma cadela menos fiel, talvez, ao seu cão, e que fornicava com um lobo. E a descendência tem características muito especiais. Ora, e portanto, neste momento, quantos cães então é que habitam lá em casa? Bom, temos 4 pastores transmontanos. E agora o bebé que acabou de chegar. Ora, eu acho que é de facto um presente muito bonito e pela maneira como ficou embevecido a olhar, a Dona Isabel acertou no presente. Bom, deste casamento, como toda a gente sabe, nasceram 3 filhos. O Dom Duarte foi pai pela primeira vez aos 50 anos e em pouco tempo tinha 3 crianças. Ser pai aos 50, queria muito ser pai ou não? Sim, eu acho de facto muito... Enfim, é uma maneira de completar o ciclo, pessoa, não é? Um ciclo, exatamente. É. Mas quando se tem assim pela primeira vez, assim nos braços, lembra-se da... Sim, claro que lembro. Mas sempre achei qualquer coisa de um pouco estranho. Então... Não sabia muito bem o que fazer. Manejar, manusear. Mas depois aprendeu, com tantos, 3 sim, é uma família... e ainda por cima... Aliás, até, eu acho que é um pouco injusto, mas somos sócios da Associação das Famílias Numerosas. Acho que é um pouco injusto, acho que família numerosa é a partir dos 5, mas enfim. 5 também teria sido, mas olha, mas estas fotografias são muito bonitas. Os seus filhos são para si sempre fonte de surpresa São sempre fonte de surpresa. Portanto, o crescimento, a afirmação da personalidade, as crises que temos na educação, viveu isso com tranquilidade? Eles deram muito que fazer ou nem por isso? Bom, quer dizer, no fundo, não. Mas, assim, nas coisas mais superficiais, sim. Há muitos aspectos em que... Esta fotografia é uma delícia. Uma delícia é esta. E são as fotografias que o António Homem Cardoso foi fazendo. Sim, que é o vosso fotógrafo oficial, não é? E realmente, há sempre problemas culturais, no fundo, que surgem assim. Há posições que os filhos têm que eu acho, ou não concordo, enfim, eu acho um pouco erradas, mas tenho que aceitar. Mas, por exemplo, não todas, algumas não. Claro, mas, por exemplo, o filho mais velho, não é? Agora mostrou o desejo de ingressar numa corporação de bombeiros, por exemplo. Ora, achou a ideia ótima. Achou a ideia ótima, não é? Muito bonito, realmente. Aqui não é num carro de bombeiros, mas agora olhei e vi uma mancha vermelha, mas esta foto também é muito... Esse é o nosso elétrico de Sintra, que felizmente tem sido preservado. E que agora voltou, não é? Sim, agora voltou. Tem sido um grande Portanto, temos já o filho mais velho, não é? Mas o Afonso também fez um estágio nas Forças Armadas e que tem sido muito interessante para ele. Porque agora já não é obrigatório ir à tropa, pois, naturalmente. Não, mas muito amavelmente o Estado-Maior das Forças Armadas autorizou que ele fizesse um estágio e começou pela Marinha e depois também fez um estágio na Força Aérea e um estágio no Exército. E agora bombeiro é dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, não é? Que na verdade chama-se Real Associação dos Bombeiros Voluntários de Lisboa. E até há qualquer coisa na insígnia deles, não é? A máscara do cavaleiro, não é? Tem uma coroa. E tem uma coroa também? Tem. E nos carros de bombeiros também tem uma coroa. Está certo. É a mais antiga Associação de Bombeiros Portugueses. Bom, pelo menos de Lisboa é a mais antiga. Bom, olha, vamos ver se a caixa... E um dos primeiros sócios foi o príncipe Dom Afonso, que era irmão do rei Dom Carlos. Então. E acompanhava nos incêndios, no carro de incêndios, e para que as pessoas se afastassem, gritava arreda, arreda. E ficou conhecido como o arreda. Bom, vamos ver se a minha caixa de correio continua assim interessante. Vamos lá ver o que é que vem ali. Olá pai, muitos parabéns. Espero que se esteja a divertir no seu dia de anos, mesmo com esta situação que estamos a estar a passar. Quero aproveitar para lhe dizer que, apesar de tudo, temos conseguido passar mais tempo a família
embora o Diniz não esteja cá, e que tenho gostado muito de trabalhar com o pai em alguns projetos e nas campanhas que temos estado a fazer, e que tenho aprendido muito consigo. Muito obrigado por tudo e um grande abraço. Até já. Olá pai, muitos parabéns. Tenho muita pena não estar aí com o resto da família, mas fico contente por saber que esteja tudo a correr bem, e da minha parte mando um grande abraço e muitas saudades. Olá pai, muitos parabéns! Estamos aqui, eu e a avó Chica, as duas chicas da sua vida, a dar um grande beijinho. Lá atrás. Aparece o quadro da minha mãe lá atrás, não sei se deu para ver. Eu achei que gostou muito, mas quando viu a sua filha, o sorriso é a menina do papá. Aliás, a ideia é muito criativa, de facto, de pôr ali o quadro Do enquadramento, é a menina do papá, porque o seu sorriso alargou-se completamente quando gosta dos três, naturalmente. Mas o Diniz, portanto, está fora, não é? Está o Diniz decidiu inscrever-se numa universidade belga, em Bruxelas, a Universidade Livre de Bruxelas, e foi porque encontrou lá um curso que ele gostou muito, e além disso também porque tem muitos primos e amigos, e todo um grupo de amigos lá. Tem uma grande ligação à família do Luxemburgo, não é? À família do Grande Duque do Luxemburgo e... Bom, as famílias que são nossos parentes, entre as famílias reais europeias, é a família dos Grão-Duques de Luxemburgo, que são o Grão-Duque atual, Henri, a família real da Bélgica, e a família real principesca, aliás, do Liechtenstein, e as famílias reais que já não são reinantes, dos Habsburgos, da Áustria-Hungria e também outras famílias europeias, de modo que é uma família muito europeia, realmente, hoje em dia. Não há dúvida nenhuma. Portanto, está na Bélgica, ele está entre primos, não é? Está entre primos. Como é que têm vivido estes tempos? Sei que tem estado envolvido numa série de campanhas, sei que o seu filho mais velho já ofereceu uma série de máscaras, sim, porque não foi? Enfim, como fui muito desaconselhado de ser eu a entregar, também achei bonito e mais apropriado ser o Afonso. O Afonso foi entregar máscaras e equipamentos. Primeiro foi ao Hospital de Setúbal, depois foi a várias instituições que trabalham com gente idosa e com problemas, como sejam o Cotolengo, como todo um grupo de instituições em Lisboa. Oferecemos a Barcelos, esse foi talvez o presente mais caro, foi a uma instituição de Barcelos em que se ofereceu um equipamento para poder tratar os doentes que estão realmente Compreendo. apanhados. Portanto, e lá em casa, viverem em quarentena todos juntos, como é que é? É muito agradável. Temos uma sorte muito grande de ter uma horta, de modo que o trabalho da horta e do jardim ajuda muito também. O senhor gosta muito, não é? O Dom Duarte gosta muito desse lado, não é? E temos também, enfim, portanto, a sorte de poder apanhar uns banhos de sol e tal, essas coisas. Apanhar ar, não é? Apanhar ar. E, portanto, esta ideia do confinamento é às vezes um bocadinho claustrofóbica ou nem por isso? No nosso caso, graças a Deus, infelizmente não. Mas deve ser muito desagradável e muito aborrecido para quem vive em casas pequeninas. Em casas pequeninas e que não tem muito para onde ir. Claro. E aí, de facto, é uma situação extremamente penosa, não é? A pandemia veio apanhar-nos todos desprevenidos, quer dizer, esta ideia que de repente o mundo para. O senhor que tem uma grande visão da história, e hoje estamos a comemorar os seus 75 anos. Mas eu não gosto muito de falar nisso. Da sua idade? Não, da sua visão histórica do mundo? Não, da idade. Está bem, então não falo mais nisso. Não falo mais do assunto. Mas o senhor que já viu tanta coisa, estamos bem? Estamos bem, estamos a ir bem, estamos a ser solidários, estamos a cumprir aquilo que o senhor já falou aqui várias vezes que lhe ensinaram, que é a ideia do coletivo, de estar com a comunidade. Acha que estamos a ser um povo à altura do desígnio deste tempo? Eu acho que tem sido absolutamente notável e fantástico o comportamento coletivo da grande maioria dos portugueses. E isto tem sido admirado em todo o mundo. Quer dizer, todos os outros europeus e fora da Europa dão sempre como exemplo o comportamento português.
tem a ver muito com o nosso sentido coletivo de responsabilidade mútua, de cooperação, mas não vai muito de acordo com a tradição portuguesa de uma certa desobediência ao Estado. Mas, por outro lado, as grandes medidas quase sempre foram tomadas primeiro pela população e o Estado depois teve o bom senso de seguir as iniciativas, de perceber, nomeadamente o fechar das fronteiras. Foram as câmaras municipais, as populações fronteiriças que decidiram que era preciso fechar e o Estado depois seguiu, contrariado porque isto ia contra as normas da União Europeia, da livre circulação. E a economia e essas coisas e tudo mais. Mas, felizmente, eu acho que em relação à economia tem havido também bom senso das pessoas começarem a comprar mais produtos portugueses, darem mais importância que quando se vai comprar, escolher o que vem de Portugal, o que é feito em Portugal. Sim, tem sido uma das suas campanhas também, não é? É o que é português, deve ser valorizado e deve ser consumido e deve ser, de facto, a nossa primeira escolha. Olha, nós estamos quase a terminar a nossa conversa e eu sei que há algumas curiosidades que as pessoas têm e é um privilégio hoje tê-lo aqui ao meu lado, portanto vou fazer essas perguntas. Estou aqui um bocadinho como embaixadora. Uma das grandes questões que as pessoas põem é como é que a família real portuguesa vive? Subsidiada como? Tem fontes de receita próprias? O senhor não tem ordenado? Ou tem? Não. Que forma tem? Bem, eu tenho desconto para a Segurança Social. Desconto para a Segurança Social, como qualquer cidadão, não é? Deve ter alguma. Mas, não, o que acontece é que, de facto, as propriedades da família, que deviam ser da família, foram confiscadas, primeiro quando foi do exílio. Por Salazar, não, muito antes. Muito antes. O nosso exílio começou muito antes. Começou em 1834. Sim, muito mais lá para trás, sim. Mas, depois, quando voltámos a Portugal, morreu o rei Dom Manuel II e considerou o meu pai como seu herdeiro pelas linhas dinásticas portuguesas, pelas linhas sucessórias portuguesas. E foi a mãe, a rainha Dona Amélia, foi minha madrinha, o rei Dom Manuel II foi padrinho de uma tia minha, fizeram um acordo dos dois ramos da família. Só que o Estado português, aí já no tempo do Dr. Salazar, decidiu que não queria entregar à família o vosso património. O património da família, que era o morgadio da Casa de Bragança. E então criou uma fundação, que é a Fundação da Casa de Bragança. A fundação, a dada altura, começou a apoiar o meu pai, forneceu uma habitação, uma casa em São Marcos, perto de Coimbra, e dava um subsídio para o sustento da casa. Em 74, a fundação decidiu que não podíamos continuar lá e cortou o subsídio. Entretanto, eu comecei na altura já a dar algum apoio a empresas, para a exportação, dar serviço. Portanto, o senhor é consultor, no fundo. Exatamente. E aí também comecei a ganhar. A rainha Dona Amélia deixou ficar uma herança para mim, que são alguns prédios em Lisboa, ali no Chiado. Eu sei que tem uma inquilina com 110 anos. Já morreu. Já morreu. Mas é um bairro muito saudável, o bairro do Chiado. E depois, a viúva do rei Dom Manuel II criou a Fundação Dom Manuel II, em que o Duque de Bragança teria que escolher o presidente. Mas quando o primeiro administrador foi-se embora, reformou-se, eu escolhi-me a mim próprio como presidente e agora trabalho com a Fundação e esses trabalhos feitos com o Ultramar, Antigo Ultramar, com a CPLP, com outras obras humanitárias. Propiciam um rendimento. Mas há uma coisa que eu não sabia e que fiquei a saber, fiquei fascinada, porque gosto muito da cidade. Eu não sabia que Petrópolis, no Brasil, tinha aí, que havia aí portanto, naturalmente, isto realmente é só ler a história, que grande parte da cidade tinha sido propriedade. Não, todo o território em que está construído a cidade de Petrópolis é propriedade da minha família materna. Daí recebemos também um rendimento. Não imagino, nem por cima, a cidade é tão bonita e tem tantos edifícios lindíssimos, portanto, tem uma ligação àquela cidade em específico. Sim, o que acontece é que o imperador Dom Pedro II, portanto, avô da minha mãe,
bisavô da minha mãe, perdão, comprou aquela fazenda e construiu lá a sua casa de verão e de férias, linda, que é muito bonita, e muita gente quis ir viver para lá e queriam comprar terrenos ao meu bisavô, trisavô. Ele não vendeu nada, mas cedeu, com direito perpétuo de uso dos terrenos, em troca do pagamento de uma pequena percentagem de 2,5% sobre futuras vendas de casas, etc. E isso vigora até hoje. Exatamente, é o que vigora até hoje, que é a lei da enfiteuse. Portanto, é daí. É aí que então, pronto. Isto é uma das grandes curiosidades uma coisa que os portugueses não sabem. Onde é que está a sua coroa? Bem, a coroa portuguesa, eu acho que não se deve dizer onde é que está, porque já foi... Já houve objetos que foram roubados. Mas parece que vai ser criado um local no Palácio da Ajuda para poder expor as coroas. As coroas e outros objetos, o cetro, etc., outros objetos que... Mas não estão no Banco de Portugal, estão? Eu não sou... Enfim, parece que não. Mas deviam ficar expostas, porque os países, quase todos os países, expõem as joias da coroa. E ganham muito dinheiro com isso, e é um atrativo turístico muito grande até. Não, e é património, é história, não é? Não devem ficar escondidos. Dá a impressão que, de algum modo, a República tem medo dos símbolos da monarquia e esconde-os assim um bocado. Acha que sim? Eu acho que os portugueses gostam muito de si. Os portugueses gostam, mas o regime talvez... Não, eu não estou a falar de mim, estou a falar dos dois regimes, a monarquia e a República. Mas tem a noção de que é muito gostado pelos portugueses. Não, felizmente sim, sou sempre muito bem tratado pelo Estado e pelas pessoas em geral, e pessoas que eu encontro no comboio ou que encontro... Eu, por exemplo, fui várias vezes convidado para conduzir uma locomotiva das linhas ferroviárias portuguesas. Cá estão os comboios, os maquinistas. Claro. Olha, reza também a lenda que é um homem muito poupado. É verdade? É verdade. Tem uma história muito engraçada que me aconteceu o ano passado. O que é que aconteceu? Ao entrar no metro de Lisboa, e estava a chover, e fui comprar o bilhete na máquina e depois meti a carteira no bolso. E no meio da multidão, reparei que havia uma mão enfiada no meu bolso. E gritei ao homem, disse, não faça isso. E ele olhou para mim e disse, desculpe, não vi quem era. A sério? Há ladrões seletivos. É verdade. Ou era o ladrão monárquico. Provavelmente. Bom, a verdade é que o poupou a esse incómodo. Olha, eu quero mais uma vez aqui reiterar o meu agradecimento e dos telespectadores por o termos tido num dia em que realmente que é especial, que tem um lindo presente à sua espera em casa e a família toda. Tenho aqui umas flores que vou pôr aqui, vou-lhe oferecer apenas como o símbolo da nossa, enfim, é uma maneira de manifestarmos o nosso apreço por o termos tido cá, sair de casa nestes dias. É um esforço. É a maneira de trazer um presente para a Isabel também. Olha, aqui está, cá está um homem poupado. Até mesmo verdade, é mesmo verdade. Eu não sou avarento, mas sou poupado. Acho que desperdiçar dinheiro e recursos que é um pecado. Eu nunca ouvi dizer que fosse avarento. Ouvi dizer que era sempre muito poupadinho. Ou seja, que é um homem que tem uma atitude frugal na vida. Eu só troco de carro quando o carro realmente já não está em condições. Acho que tem um carro ótimo que nunca usa, não é? Não, neste momento temos o Charan, feito em Portugal, em Palmela, e esse tem trocado, já é o terceiro. Português. E que já teve um extraordinário, que nem lhe tocava porque achava que era um disparate. Acho que foi uma oferta que lhe fizeram. Mas pronto, não tem problema. Olha, acima de tudo, muito obrigada, muita saúde para todos foi um prazer reencontrá-lo. Já não o vi há muito tempo e foi um grande prazer. Muito obrigado, gostei imenso também. Muito obrigada. Bom, e agora chegou a altura de deixa estar. Quem sai sou eu. Chegou a altura de dar um recadinho. Vamos então.